aqui que o Atlântico e o Pacífico se encontram. Bartolomeu Dias, o primeiro navegador português que se aventurou por estas paragens, chamou ao cabo que separa os dois oceanos Cabo das Tormentas. O rei de Portugal, sonhando com as riquezas do comércio com as Índias, rebatizou-o de Cabo da Boa Esperança. Foi aqui, nestas águas tumultuosas, no extremo meridional de África, que os mergulhadores do Calipso encontraram uma interessante espécie de pinípede, um mamífero marinho de patas espalmadas, a otária de pelica da África do Sul, maravilhosamente adaptada à vida aquática. A Odisseia submarina da equipa Cousteau. Dedicado aos jovens de hoje e de amanhã. A imprevista viagem do Pepito e do Cristóbal. De março. Ontem, ao largo do Cabo da Boa Esperança, os nossos mergulhadores encontraram, entre as algas gigantes que cercam a Ilha das Focas, uma otária de pelica com 1 ano de idade. Tomamos a decisão de atrasar a nossa travessia do Atlântico rumo às Caraíbas. A bordo, muitos desejamos conhecer melhor estas otárias. Talvez desejemos reviver as impressões da nossa infância. Os circos, o jardim zoológico, a bela história da foca Kotick, do Livro da Selva. Peço aos cineastas e aos mergulhadores do Calipso que vão à Ilha das Focas, uma ilha deserta situada numa baía a leste do Cabo da Boa Esperança, onde vive uma colónia completa de otárias. Durante 2 séculos e meio, a moda da pelica e o uso de lâmpadas a óleo provocaram o massacre das baleias, das focas e das nossas otárias de pelica, que passaram de vários milhões para apenas algumas centenas de milhares. Além do homem, os únicos inimigos naturais das otárias são os tubarões e as orcas de espadarte. No sistema de aranha em que as otárias do Cabo vivem, os senhores da praia dominam. São machos de crina espessa que pesam mais de 300 quilos. Todos os anos eles fazem uma longa viagem e depois regressam à sua ilha natal. É aqui que descobrem que são eles os soberanos. O acasalamento tem lugar imediatamente a seguir ao nascimento dos filhotes que foram concebidos no ano anterior. Cada fêmea tem só um bebê, que pesa à nascença entre 5 e 6 quilos. Muito espertos desde o nascimento, os pequenos aprendem sozinhos a nadar, primeiro nos charcos d'água, depois no mar. Dividem o tempo entre a cesta e as brincadeiras com a mãe. Emancipam-se rapidamente e não voltam a encontrar a mãe senão para a mamada. Bebem então até 5 litros de leite de cada vez. Reúnem-se em bandos que exploram a colónia e cada dia se arriscam um pouco mais. No seio das otárias, a aprendizagem faz-se através de brincadeiras. Cousteau mandou os operadores usarem a gaiola antitubarão para se protegerem do eventual ataque das mães,
que podem assustar-se quando regressarem para amamentar os filhotes, depois de terem passado vários dias no mar para se alimentarem. Os mergulhadores do Calipso vão começar por observar o modo como estes animais carnívoros reagem perante os homens, que sem dúvida veem pela primeira vez. Calmamente, os mergulhadores vêm juntar-se-lhes no ambiente que lhes é próprio. Muito sociáveis e brincalhonas entre si, as otárias mostram-se reservadas e prudentes em relação aos mergulhadores. Ao contrário dos peixes, que se deixam seduzir com facilidade quando uma mão amiga lhes oferece de comer, as otárias continuam desconfiadas quando se lhes apresentam alimentos. São animais muito evoluídos. O cérebro é maior do que o do cão, mas menor do que o do golfinho. Cousteau não pode atrasar mais a partida para a travessia do Atlântico. Toma uma súbita decisão. 2 otárias macho com 1 ano de idade vão ser capturadas e embarcadas no Calipso. Objetivo: observar a maneira como se podem desenvolver a afeição e a dedicação entre os homens e os mamíferos marinhos, que até agora apenas foram domesticados em circos e nunca no seu meio ambiente, o mar. A presença dos homens no meio das otárias de pelica equivale para elas a uma sentença de morte. E por isso, apesar das nossas boas intenções, inspiramos terror. A tripulação do Calipso batiza as otárias. A primeira que foi capturada é o Pepito e a segunda, o Cristóbal. Mas no pavor dos primeiros momentos de cativeiro, elas mais não são ainda do que uma massa de músculos que se debate e os dentes de que dispõem são aguçados como agulhas. C'est rapide, hein? Fais attention, ne laisse pas partir maintenant. É o começo da inesperada viagem do Pepito e do Cristóbal. Não fazem ideia do que lhes vai acontecer. Têm, portanto, muito pouca pressa de deixar a ilha. Conta-se que quando os caçadores negros da África e os índios da América eram reduzidos à escravatura, na certeza de não poderem fugir, desinteressavam-se da vida, deitavam-se e deixavam-se morrer. Também a otária é um caçador nómada. É-lhe necessário caçar para viver e ser livre para caçar. Enquanto o Pepito e o Cristóbal eram içados para bordo, perguntávamos a nós mesmos se não teríamos cometido um erro. Não era de forma alguma certo que um mamífero marinho pudesse viver em boa amizade com os homens, como fazem um cão ou um cavalo.
Também o Pepito e o Cristóbal estão inquietos. Dirigindo um adeus mudo aos jovens camaradas que em liberdade se divertem nos escolhos, deixam o refúgio das águas agitadas do que outrora se chamou Cabo das Tormentas. Estamos a 2 dias do Cabo, rumo às Granadinas, nas Caraíbas. O Pepito e o Cristóbal estão tranquilamente instalados, mas antes de começar a ensiná-los, é preciso dar-lhes melhores condições de existência. As otárias de pelica passam mais de 2/3 da vida dentro do mar. Um calor demasiado intenso pode matá-las. Vamos, portanto, construir-lhes uma pequena piscina com circulação de água do mar. Vai ser também necessário instalar uma câmara automática de televisão apontada para elas, para que o homem de turno, de vigia na ponta de comando, possa velar porque o Pepito e o Cristóbal, levados pelos balanços, não fiquem presos nas redes. Como sempre, o Zoom é o primeiro a desejar oficialmente as boas-vindas a bordo. Mas o Cristóbal não coopera e o Zoom, confuso, retira-se, resmungando contra um novo estado de coisas. Inicialmente prudentes, o Pepito e o Cristóbal entram finalmente na piscina, como se se tratasse do charco onde, quando eram pequenos, tomavam banho na Ilha das Focas. O Michel Bernard, com muita habilidade, fabricou uma armadura de couro para se proteger dos imprevisíveis ataques do Pepito e do Cristóbal. As mandíbulas deles têm a mesma capacidade das de um urso jovem para cortar e dilacerar. A segurança dos homens está acima de tudo. E quando pela primeira vez o Pepito e o Cristóbal são postos no recinto de adestramento, a cena carece um pouco de dignidade. A alimentação será talvez o primeiro e o mais natural dos meios para estabelecer os elos possíveis entre o homem e o animal. O treino do Pepito e do Cristóbal começa, portanto, com uma oferta de peixe. Graças à reserva de gordura que possuem, as focas, as otárias, a que os americanos chamam leões do mar, e as morsas podem ficar 2 semanas sem comer quando são privadas de recursos alimentares. Mas quando o alimento é abundante e regular, uma otária adulta pode engolir por dia uma média de 7 a 10 quilos de crustáceos, de peixes ou de lulas. O Pepito e o Cristóbal são adultos muito jovens. Vamos medi-los e pesá-los com frequência para acompanhar o seu eventual crescimento e, acima de tudo, para ver se gozam de boa saúde. Reparamos desde o começo que o Pepito e o Cristóbal tinham caracteres muito diferentes. O Pepito respondia às nossas aproximações e às familiaridades com uma grande gentileza natural e até com momentos de ternura. Pelo contrário, o Cristóbal, provavelmente um pouco mais velho do que o Pepito e, portanto, mais habituado do que ele à liberdade, estava sempre desconfiado. Apesar do seu temperamento, continuámos a acarinhá-lo. Momentos havia em que o Cristóbal punha à prova as nossas boas intenções, mordendo o cabedal da armadura do Michel Bernard.
Em geral, a bordo do Calypso não gostamos de pescar. Por causa do Pepito e do Cristóbal, somos obrigados a fazê-lo. Eles precisam de peixe fresco. Utilizando projetores que atraem sobretudo sardinhas e anchovas, depressa conseguimos apanhar 10 quilos de peixe. É o que todos os dias é necessário para alimentar o Pepito e o Cristóbal. De vez em quando, peixes voadores parecidos com estranhas borboletas aquáticas, encadeados pela luz, calculam mal o voo e aterram na ponte, fornecendo um aperitivo inesperado aos nossos novos pensionistas. Dia 26 de março. Acabamos de passar pela Ilha de Ascensão, mais ou menos a meio da nossa travessia do Atlântico. O Pepito integrou-se na vida do Calypso com uma rapidez espantosa. O Cristóbal continua mais reservado, mas é inteligente e faz o possível por se adaptar aos nossos hábitos estranhos. Esforçamo-nos por tratar o nosso cão e as nossas otárias em pé de igualdade, mas estamos muito satisfeitos com o Zoom, que resolveu pôr de lado a ferocidade e adaptar-se à presença dos nossos novos amigos. À medida que os dias passam, pode avaliar-se a confiança e a amizade crescentes do Pepito pelos homens do Calypso. Mostra-se encantado com esta boa disposição clássica. As lulas e os polvos, mesmo congelados, são um petisco para as otárias e o comprimido de vitaminas dado pelo médico é engolido de um só trago, sem protestos. O comandante Cousteau tem uma outra razão para pôr o Pepito e o Cristóbal a dieta de lulas. É um alimento fácil de cortar aos bocados e de transportar em boiões, que amarrados à cintura dos mergulhadores, irão permitir ao Falcão e ao Cole dar de comer às otárias no mar. Para domesticar o Pepito e o Cristóbal, a etapa seguinte consiste em incutir-lhes no espírito uma associação entre os boiões de lulas e os mergulhadores que os levam. Porque o Falcão e o Cole terão a responsabilidade da fase crítica desta experiência, o ensino no mar do mamífero marinho. Enquanto o Calypso se aproxima das Caraíbas, o Falco e o Cole passam horas intermináveis a familiarizar o Pepito e o Cristóbal com os arreios e as estrelas que foram concebidos para o treino no mar. O comandante Cousteau espera que, no fim da experiência, o Falcão, o Cole, o Pepito e o Cristóbal consigam evoluir na água sem outra ligação entre si que não seja a confiança e o afeto. (32 dias e 4 horas após a nossa partida do Cabo, ancoramos em Tobago Cays, nas Caraíbas, nas Ilhas Granadinas. Nestas águas claras, alimentadas pela corrente do Golfo, esperamos poder verificar se a nossa decisão inicial foi boa. Tínhamos feito o possível por nos tornarmos amigos do Pepito e do Cristóbal. Agora era a vez deles agirem.
12 de abril é um dia importante para o Pepito e para o Cristóbal. Pela primeira vez em 36 dias vão estar em terra firme, o que não acontecia desde que foram capturados, quando brincavam nos rochedos escorregadios da ilha onde nasceram. É preciso que se ambientem com a nova paisagem onde vão viver, as Caraíbas. Até agora tinham estado sempre numa embarcação. A princípio eram pobres criaturas assustadas, prisioneiras das redes e que não estavam habituadas nem à vista, nem ao cheiro, nem ao equipamento dos homens. Em pouco mais de um mês, todos os medos se dissiparam. O Falcó vai ocupar-se do Cristóbal, o colo do Pepito. Não temos a certeza de que o Cristóbal esteja completamente amadurecido para esta experiência, mas isso logo se verá. Com a aproximação da margem, o Pepito e o Cristóbal ficam extremamente agitados. O colo tranquiliza o Pepito, mas o Cristóbal é mais difícil de acalmar. Quando a embarcação chega suavemente à areia da praia, o Cristóbal não consegue resistir ao instinto e ao apelo do mar. Só com uma rede se consegue dominar uma otária perfeitamente decidida a fugir. Não é lá muito digno, mas se o Cristóbal fugisse agora, estorvado pelos arreios e pela trela, a milhares de quilómetros da sua ilha natal, não teria qualquer hipótese de sobrevivência. É preferível que o Cristóbal regresse à sua atual residência, o Calipso. É mais prudente. Enquanto o Cristóbal era levado para bordo, eu tinha o sentimento, a convicção, de que ele não tinha verdadeiramente tentado deixar-nos, mas que tinha ficado excitado pela aproximação do seu elemento, a água. Em breve o Cristóbal poderá gozar a água, mas para sua própria segurança, vamos fechar com redes uma pequena baía rochosa. No dia 16 de abril, o cercado está concluído. O Falcó e o Colo estão prontos para começar o adestramento das duas otárias no mar. O Pepito está calmo e o Cristóbal, que parece saber agora que o Falcó lhe compreende as reações instintivas, parece mais ajuizado. Ao observar o Pepito e o Cristóbal com os mergulhadores, perguntava a mim próprio se não estaríamos a exigir demais dos nossos amigos, esses animais dóceis com cabeça de urso.
Até hoje o homem tem explorado grosseiramente esses infelizes animais, mostrando-os nos circos ou até utilizando-os para fins militares. Mas agora, talvez pela primeira vez, tentávamos que o Pepito e o Cristóbal ficassem mais familiares, para que se sentissem em segurança no meio que lhes é próprio, o mar. O Falcão e o Cristóbal são os primeiros a entrar na água. O Falcão aguardou um momento que o Cristóbal se afastasse. O paciente Falcão é recompensado do que sofreu, pois o Cristóbal decide ficar junto dele. O Col segue com o Pepito. Com grande surpresa nossa, o Pepito dá a volta ao cercado. Depois de vários dias de treino com arreios e trela, peço ao Falcão e ao Col que libertem deles o Pepito e o Cristóbal. Eu estava convencido de que iriam continuar a sentir os arreios e de que essa sensação os iria manter perto dos companheiros. Não saltariam para fora do cercado. Esta experiência de semi-liberdade é um sucesso. Tal como o Zoom, estes seus primos de patas espalmadas estão prontos a partilhar uma liberdade sem constrangimentos com os homens do Calipso. Durante vários dias, repete-se a experiência antes que o comandante Cousteau resolva iniciar a fase seguinte do adestramento. O êxito dependerá essencialmente da confiança. Pretende saber-se se os mergulhadores e as otárias estabelecem entre si o mesmo tipo de relacionamento que desde há muito existe entre o homem e o cão. No dia 1 de maio, o Falcão e o Col renunciam intencionalmente ao barco que os espera e, com suculentos bocados de lulas, convidam o Pepito e o Cristóbal a deixar o Calipso e a segui-los no mar. Apenas as boias atadas à extremidade das trelas poderão ajudar os mergulhadores a encontrar os nossos amigos. Esta ousada iniciativa tem êxito. As otárias resolvem ficar perto dos companheiros. Nadam juntos para o cercado para retomarem as brincadeiras de todos os dias no parque privativo do seu mundo submarino. Senti instintivamente que o nosso programa de adestramento tinha sido coroado de êxito no dia em que o Col e o Pepito, o Falcão e o Cristóbal nadaram sem incidentes desde o Calipso até ao cercado. Sabia que estávamos prontos para a última prova de confiança.
o momento em que o homem e o mamífero marinho se tornassem inseparáveis, apesar de totalmente livres no mar. Na manhã do dia 3 de maio, as redes que limitavam o cercado são levadas para bordo do Calypso. Pediu-se aos mergulhadores que verificassem o equipamento com cuidado e Cousteau discute com o operador-chefe técnicas de filmagem em câmara lenta e a colocação das câmaras debaixo d'água. Para o Pepito e para o Cristóbal é uma manhã como as outras. O facto de ser manhã significa para eles um passeio com os amigos e também uma distribuição de lulas. Ainda não sabem que hoje irão nadar sem arreios nem trela e que o pequeno parque privativo onde costumam ir tem agora as dimensões do mar inteiro. Em breve se concluem os preparativos. As redes estão a bordo, o posto de vigia e as embarcações estão preparados. Agora é impossível voltar atrás. Os sentimentos dos homens do Calypso vão da inquietação à esperança. O Pepito parte primeiro, seguido do Cole. O Falco e o Cristóbal partem juntos. Como se quisessem orientar-se, o Pepito e o Cristóbal regressam quase imediatamente à superfície, tal e qual fazem as otárias do cabo quando estão em liberdade e querem dirigir-se para o mar alto. Os seus amigos Falco e Cole limitam-se a aguardar e a ter esperança. E elas que regressam para brincar com os homens no paraíso submarino. É o mais radioso momento de uma amizade. Os nossos mergulhadores não se cansam de admirar a graciosidade com que as otárias se servem não da cauda, mas dos membros anteriores para se deslocarem. Mais do que nadar, voam.
Quando o Pepito e o Remoncol, o Falcão e o Cristóbal regressaram a bordo do Calypso, dissiparam-se todos os escrúpulos que eu tinha tido na Ilha das Focas. Sabia agora que a presença do homem entre as otárias de pelica não significava necessariamente a morte para elas. Estava provado que, se o homem assim o quisesse, ele e os mamíferos marinhos podiam viver juntos como amigos afetuosos e leais. Voilà, Pépito. Elle est impeccable, hein? Ça a marché, hein? Bon, allez, à la maison. À la maison, viens vite, viens. Nos dias e semanas que se seguiram ao fim do adestramento do Pepito e do Cristóbal, era por vezes difícil distinguir as brincadeiras do trabalho, porque para as otárias todas as incursões na água são fonte de prazer. Mas os homens tinham um programa de trabalho a cumprir, e aí a superioridade dos mamíferos marinhos era esmagadora. As otárias são maravilhosos mergulhadores em apneia, podendo passar 10 minutos a profundidades que podem ultrapassar os 100 metros e, ao contrário dos homens, não correm o perigo de acidentes de descompressão. Podem, sem pressa, fazer numerosas idas e vindas da superfície ao fundo. Allez, viens, Pépito. Allez, merci, mon pauvre. O escorrega que serve para os mergulhadores entrarem na água é o local de brincadeiras preferido pelo Pepito e pelo Cristóbal, e os homens aproveitam. Os membros anteriores das otárias, virados para a frente e bem mais desenvolvidos do que os das focas, permitem-lhes trepar pela escada e saltar para a ponte. O Pepito e o Cristóbal estão completamente integrados na vida de bordo. Temos agora o hábito de mergulhar com eles para grandes explorações submarinas, como quando levamos o cão em passeio pela floresta. Estes mergulhos, que associam o homem e a otária, prosseguem sem nada que se lhes diga durante várias semanas, até que um dia descobrimos os canhões de um velho galeão. O Falcão e o Col, entusiasmados com a súbita descoberta, não se deram imediatamente conta de que o Cristóbal tinha por fim cedido ao apelo da liberdade. Foi o capitão Maritano quem primeiro se apercebeu de que alguma coisa de anormal se passava. O Cristóbal tinha aparecido mais longe do que era habitual, a uma certa distância das bolhas dos mergulhadores, e nadava rapidamente na direção oposta à do Calypso.
As Caraíbas, onde o homem há muito exterminou as focas monge, não são o local ideal para uma otária de pelica se entregar aos instintos nómadas. O Marcel Forchery foi o primeiro a localizar o fugitivo, mas quando o Cole se preparava para o ir procurar, levando como engodo bocados de lula, o Cristóbal, que conhecia muito bem o uso da rede, já estava longe. As otárias de pelica podem nadar a mais de 25 km à hora. Podem ficar debaixo d'água mais de 10 minutos e pensa-se que, eventualmente, são capazes de mergulhar até 400 metros de profundidade. Podem ficar quase indefinidamente no mar e até podem lá dormir, literalmente embaladas pelo suave barulho das ondas. Havia, portanto, muito poucas esperanças de se voltar a ver o Cristóbal. Nos dias que se seguiram ao seu desaparecimento, o Calypso não parou com as buscas. Mas as reservas de víveres e de água estão prestes a esgotar-se e o comandante Cousteau é obrigado, contra vontade, a rumar a Porto Rico, a 300 km dali. O Pepito vagueia desesperadamente pela ponte, à procura do seu melhor e mais antigo companheiro. Ainda não se apercebeu de que o Cristóbal partiu. Não compreende porque estão os homens tão calmos, porque não há mais banhos matinais e porque se mexe de novo a sua ilha flutuante. Nem os homens nem os Zoom lhe o podem explicar. E assim, de quando em quando, o Pepito vai ter com o seu amigo mergulhador para que este o console. À chegada do Calypso a San Juan, o comandante Cousteau fica imediatamente a saber que alguns dias antes um pescador tinha ficado muito surpreendido ao capturar uma foca no mar. Uma foca estranhamente amistosa e que rapidamente devorou 20 quilos de peixe que ele acabara de pescar. ¿Quiere verlo? Pues mira, aquel señor que está allí. Thought it would make a wonderful pet for the boys because we had a dog for 14 years that we lost recently. Para compensar o prejuízo que o apetite da foca lhe dera, o pescador tinha-a vendido. Felizmente, e a pedido do Raymond Cole, conseguiu indicar o nome e a morada das pessoas a quem a vendera. Encontramos a família que tinha comprado o Cristóbal e fomos conversar com ela. Tinham-na comprado para oferecerem ao filho. O pequeno disse que, a princípio, tinha pensado que ela era um cão. Pela primeira vez no decorrer de sua inesperada viagem, o Cristóbal é comodamente transportado de carro dos arredores de San Juan até o Calypso. Correu o boato de que ele regressava ao lar e uma grande festa de boas-vindas foi rapidamente improvisada. O Raymond, cozinheiro do Calypso, resolve preparar lulas à provençal, que não se encontram no menu do Maxime, mas que é um prato irresistível para as otárias de pelica golosas. O Pepito e o Cristóbal reencontram-se, os convidados de honra chegam e o banquete começa. E que banquete! Cristóbal, viens vite, viens vite. Non, ah, ils ont mis le calmar, hein. Allez, c'est pour qui, ça? Excellent. Eh ben, ça se passe bien. Viens, Pepito, viens, allez, viens. Attention à lui, là-bas. Non, non.
calmar. Reste bas. Viens vite. Quelque chose qui s'est coupé là. Voilà. Tiens. C'est piqué. Et puis toi. Tiens, mon petit. C'est pas mon pied. Voilà. Pépito, t'es un cochon. Allez. Fini le repas. Terminé. Salut, hein. Terminé. Attention, allez, allez, pardon. Allez, Corpi. On s'en va. Au revoir, Pépito. Au revoir. Au revoir. Chegou o momento de levarmos o Pepito e o Cristóbal, adolescentes, para uma colónia de otárias numas ilhotas assoladas pelo vento. Ali irão crescer, tornar-se machos poderosos e tentar reinar numa praia. Mas irão escolher deixar-nos? Procurei a resposta em Kipling. Não nades antes de ter 6 semanas ou viras a cabeça pelos pés. As monções de verão, os tubarões e as orcas são maus para os bebés foca. São piores do que qualquer outra coisa em que se possa pensar. Mas patinha na água, torna-te forte e serás por fim livre no mar aberto.